Pois é, gente, estou muito feliz porque semana passada, gente, foi lançado o live action de Branca de Neve, gente. E eu admito, gente, eu gostei muito desse filme. Tem umas partes que eu gostei, que eu não gostei, mas eu vou citar aqui, gente, os acontecimentos do filme aqui com spoilers, pessoal. Então, ó, se vocês já clicaram nesse vídeo e já começaram a me assistir até aqui, gente, não saia daqui que vocês vão sair daqui sabendo de tudo. Ok, gente? Então já continuem por aí e roda a vinheta. Oi, pessoas e maçãs envenenadas. Beleza, gente? Meu nome é Joaci. Para quem ainda não me conhece, gente, meu nome é Joaci Souza. Muito obrigado a todos que estão me assistindo até aqui. Tá bom, pessoal? E bom, gente, antes da gente começar aqui, gente, com as nossas histórias aqui do live action de Branca de Neve com spoilers, não esqueça, gente, de deixar o like aqui no vídeo, que vai ajudar muito, muito, muito a valorizar o meu trabalho, tá bom, gente? E também, pessoal, se vocês caíram aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever, gente. Inscreva-se para você não perder nenhum vídeo daqui do canal e ficarem por dentro de todas as novidades que eu trouxer por aqui, ok? E a nossa pergunta de hoje é: você já assistiu o live action de Branca de Neve? O que você achou? Você gostou de algumas partes? E quais foram as partes que vocês não gostaram? Me contem tudinho aqui de baixo, que eu vou adorar ler e dar coraçãozinho para vocês. Tá bom, gente? Então, sem mais enrolações, bora começar! E bom, gente, toda nossa história começa com um bondoso rei e uma rainha, gente. E quem é esse rei e quem é essa rainha? É os pais da Branca de Neve. E eles dão as boas-vindas à sua filha durante uma nevasca, nomeando ela como Branca de Neve em homenagem ao dia em que nasceu. E anos depois, a rainha adoece e morre. E o rei, em luto, casa-se apressadamente com uma mulher misteriosa como sua segunda esposa, né? E antes de partir para liderar uma campanha contra uma ameaça iminente nas fronteiras do sul do reino, né? E quando ele não retorna, o que me acontece? A rainha usurpa o trono, revelando-se uma feiticeira cuja vaidade supera sua beleza. Mas ela mudou tudo. E sob o governo da Rainha Má, o povo vive na miséria devido aos altos impostos ou é forçado a servir na guarda real. E o que me acontece? Todos acreditam que a Branca de Neve está morta, sem saber que ela foi confinada ao castelo como uma simples criada, não é? E temendo que a beleza da princesa um dia supere a sua, a Rainha Má diariamente consulta um espelho mágico, perguntando quem é a mais bela de todas. E o espelho responde sempre ao seu favor, satisfazendo a rainha. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Até que em um certo dia, a Branca de Neve surpreende o príncipe Jonathan, que é o líder cínico de um grupo de ladrões roubando comida da despensa. E quando ele é condenado a ser amarrado aos portões do castelo, ela o liberta e lhe oferece um pedaço de pão. E naquele mesmo momento, o espelho mágico declara que Branca de Neve agora é a mais bela de todas. E furiosa, a Rainha Má ordena que o caçador mate a Branca de Neve e que ele traga o coração dela em uma caixa de joias como prova de que ele tinha matado ela, né? E incapaz de encobrir a ordem da rainha,
o caçador avisa Branca de Neve sobre os planos da rainha e a incentiva a fugir para a floresta sem deixar nenhum rastro no caminho. Vá, fuja, menina, vá! Para bem longe! Esconda-se na floresta, bem longe! E perdida e assustada, Branca de Neve faz amizade com os animais da floresta que a conduzem até uma cabana isolada. E sem saber, a casa pertence aos 7 anões, chamado Dunga, Zangado, Feliz, Atim, Soneca, Dengoso e Mestre, né? E que trabalham em uma mina de diamantes. E ao encontrá-la dormindo em suas camas ali na casa deles, os anões se comovem com a história da Branca de Neve e permitem que ela permaneça por uma noite. E enquanto isso, a Rainha Má descobre que Branca de Neve ainda está viva após o espelho mágico revelar que o coração entregue a ela era, na verdade, o de uma maçã. E furiosa, ela aprisiona o caçador e ordena que todos os seus guardas do castelo encontrem a princesa para matá-la. Baixinha Branca de Neve! E na floresta, Branca de Neve reencontra o príncipe Jonathan. E juntos enfrentam os guardas ao lado dos ladrões, né? E os dois reconhecem seus sentimentos um pelo outro antes de Jonathan partir em busca do rei, acreditando que ele ainda está vivo, né? E no entanto, ele é capturado pelos guardas e encarcerado pela rainha. E em seus aposentos secretos, a Rainha Má prepara uma maçã envenenada que a lançará Branca de Neve em um sono profundo, conhecido como a Morte Adormecida. E no dia seguinte, enquanto os anões estão na mira, a Rainha Má, disfarçada como uma vendedora ambulante, encontra a Branca de Neve na cabana dos anões. E ela a engana, dizendo ser uma aliada do príncipe Jonathan. E convence a princesa a comer a maçã. Né? E antes da Branca de Neve cair em um sono profundo, a Rainha Má, disfarçada de bruxa velha, revela com crueldade que matou seu pai, né? E ao descobrir o corpo da princesa, os anões ficam desolados, né? E Jonathan, que escapou com a ajuda do caçador, chega ao local e, tomado pela dor, ele beija a princesa Branca de Neve. O encanto se desfaz e ela desperta do sono profundo. E a Branca de Neve, determinada, o que me acontece, ela lidera os anões e os ladrões para confrontar a Rainha Má. Está na hora de restaurarmos o nosso reino. E durante o confronto, a Rainha Má entrega uma adaga cravejada de diamantes à Branca de Neve, né? Incitando-a a tomar o trono pela força. E em vez disso, a princesa recusa a violência e relembra ao povo a prosperidade sobre o reinado de seus pais. E comovidos por sua bondade, os guardas e civis se voltam contra a rainha. E em um último ataque de fúria, a Rainha Má tenta ferir Branca de Neve, mas os anões e os ladrões a protegem. E o espelho mágico então declara que Branca de Neve sempre será a mais bela de todas. E por sua generosidade e justiça, e desesperada, a Rainha Má destrói o espelho, revelando que ele era a fonte de seu poder. E com isso, ela se transforma em vidros e é sugada para um vórtice sombrio, enquanto o espelho se reconstrói sozinho.
E após a Rainha Má ter sido derrotada, acontece uma celebração no reinado. E o que acontece também? A nossa querida Branca de Neve é coroada rainha. E ela casou-se com o príncipe Jonathan e juntos governou o reino com justiça, compaixão e sabedoria, gente. E eles viveram felizes para sempre. Pois é, gente. E é com uma história épica, gente, desse filme que encerramos mais um episódio aqui, gente, do nosso vídeo de hoje, tá bom, gente? Olha, espero muito, muito que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo aqui que eu trouxe pra vocês aqui em primeiríssima mão. Tá bom, pessoal? Então, ó, se vocês me assistiram até aqui, gente, não esqueça, gente, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que vai ajudar muito, muito aqui a valorizar o meu trabalho, tá bom? Também, gente, não esqueça de se inscrever aqui no canal, gente. Inscreva-se se vocês ainda não é inscrito e estão me vendo aqui pela primeira vez. Ok, pessoal? Então, ó, se vocês conhecem alguém que ama Branca de Neve, já compartilhem, gente, esse vídeo para seus amigos e familiares, que eles possam conhecer aqui o meu canal maravilhosamente. Ok, pessoal? Ó, então, se vocês querem ver o vídeo do react de trailer da Branca de Neve, gente, o vídeo é esse aqui, pessoal, tá bom? Ó. Então, se você quer assistir esse vídeo, gente, clica aqui e eu vejo vocês ali naquele vídeo, tá bom? Tchau!